quero começar por deixar-vos a todos uma forte saudação e uma calorosa saudação por este reencontro. A última vez que vos tinha encontrado aqui em Santiago de Cacém estava um bocadinho mais calor, foi no mês de julho, mas é com muito gosto que voltamos a reencontrar-nos e queria começar por saudar-vos a todos, por saudar a vossa presença e pela força e pela confiança, como também aqui no Conselho de Santiago de Cacém se tem procurado levar por diante esta campanha eleitoral como nós a sabemos fazer. Fazendo da campanha eleitoral um grande momento de contacto com os trabalhadores e com as populações, para informar, para esclarecer, para mobilizar para o voto na CDU no dia 30, mas também para mobilizar para as lutas que depois do dia 30 vamos ter que continuar a travar em prol do desenvolvimento do nosso país e da resolução dos problemas dos trabalhadores e do nosso povo. Nós estamos neste combate, de facto, para crescer e para avançar, confiantes que é possível conquistar uma vida melhor para os trabalhadores, para o povo e o desenvolvimento do nosso país, com o reforço da CDU que vamos garantir. Permitam-me deixar aqui uma nota de novidade que trouxemos da iniciativa que foi feita hoje à tarde em Almada, em que foi anunciado que a CDU conta já com o apoio de 2.000 membros de organizações representativas de trabalhadores, delegados de dirigentes sindicais, membros de comissões de trabalhadores, de subcomissões de trabalhadores, membros de comissões de guerra e segurança do trabalho. E o facto de nós termos esta novidade hoje, são 2.000 membros da ORTs que somam já mais de 800 professores, educadores, investigadores e a muitos outros que dia a dia vão dando o seu apoio à CDU, confirmam dois aspectos que de facto são essenciais. Primeiro, que a CDU é de facto uma força com raízes profundas entre os trabalhadores e o povo, e que é dos trabalhadores e do povo que advém esta força e esta combatividade com que travamos as batalhas que enfrentamos, mas também um outro elemento que é absolutamente essencial, sobretudo quando nos vão aparecendo pela frente aquelas criações artificiais que não têm adesão à realidade, de ambientes e de ondas que por aí vão concentrando entre PS e PSD as principais atenções, como se fossem só essas as duas únicas opções. É que, verdadeiramente, aquilo que este crescente apoio à CDU confirma é que nós temos um resultado em construção e que depende da nossa ação, da nossa intervenção, do contributo individual de cada um no quadro do trabalho coletivo que temos que fazer, depende desse grande trabalho que ainda temos pela frente até ao dia 30, a construção do resultado que poderemos obter, porque com cada contacto, com cada iniciativa de esclarecimento que fazemos, nós estamos em condições de garantir mais força e mais apoio à CDU para esse resultado no dia 30. Há por aí quem tudo faça para dar ideia de que nestas eleições tudo se decide entre PS e PSD e servem-se dos mais variados expedientes e argumentos com esse objetivo. O mais comum é a patranha de que nestas eleições o que está em decisão é a eleição de um primeiro-ministro e não de 230 deputados. Os pretextos não faltam e quando faltam inventam-nos. Vale tudo para levar a água ao molinho da bipolarização da vida política nacional. Ora, são aqueles que sempre jogaram e jogam na eternização da política de direita que os governos liderados por PS e PSD sempre protagonizaram, que, empolando diferenças secundárias entre estes dois partidos, procuram esconder as suas semelhanças no que é essencial e fundamental nas suas opções políticas comuns. Bem podem esforçar-se para dramatizar o confronto entre ambos, mas o que já se percebeu pela voz dos próprios é que Rui Rio já se ofereceu para dar uma mão ao PS e António Costa ainda ontem anunciou a sua disponibilidade para negociar orçamentos do Estado com o PSD. Mudar alguma coisa, realçar algumas pequenas diferenças para manter a mesma política que serve os grandes interesses económicos e financeiros, eis a receita a que recorrem para iludir o que os une. Perante este embuste e perante esta campanha de bipolarização, muitos pensarão que fora disto não há soluções. Mas há. Quando em 2015 também diziam o mesmo, a vontade do povo trocou-lhes as voltas. A vontade do povo, a sua luta e a iniciativa do PCP e das forças da CDU.
país não está condenado à bipolarização da alternância sem alternativa. Não está condenado à política do virodisco que toca ao mesmo, um tom acima ou outro tom abaixo. A todos eles queremos dizer-lhes que é o povo que decide. É o povo que decide e o povo ainda não votou. E por isso nós aqui estamos, e somos muitos por todo o país, a lutar pelo reforço da CDU, com mais votos e mais deputados, para que esta força pese nas soluções que decidirão da evolução do futuro da vida política nacional e das soluções para resolver os problemas dos trabalhadores e do povo. Mais votos e mais deputados que serão sempre, mas sempre, um passo adiante no caminho da justiça social, do desenvolvimento económico, dos direitos dos trabalhadores e da soberania do país. Esta grande força que tem nos deputados do PCP e do PEV na Assembleia da República uma qualificada ação e intervenção estreitamente ligada e identificada com as aspirações populares a uma vida melhor. Sim, somos a força que nestes últimos anos tornou possível o que muitos julgaram impossível. A força determinante e decisiva que abriu caminho à reposição de direitos e a novas conquistas. E a lista, camaradas e amigos, a lista é imensa. E nós podemos percorrer praticamente todas as áreas da nossa vida nacional e encontraremos em cada uma delas o resultado concreto da resposta a problemas dos trabalhadores e do povo, na recuperação dos direitos, nos avanços que foram sendo conquistados, da reposição dos salários e das pensões que estavam cortadas, à reposição, ao aumento extraordinário das pensões em 5 anos consecutivos, aos manuais escolares gratuitos, às creches gratuitas, à redução das taxas moderadoras ou à eliminação do pagamento social por conta, entre muitas outras medidas que nós podíamos aqui dar como exemplo, a força da CDU contou e conta e continuará a contar. Muitas destas e de outras medidas foram arrancadas a ferro e foi preciso superar muitas das resistências colocadas pelo PS e das recusas e oposições do PSD, do CDS e dos seus sucedâneos. Mas foi esta força decisiva da CDU que permitiu melhorar as condições de vida do povo. E é desta força decisiva da CDU que o PS quis e quer fugir, recusando as soluções que se impõem aos problemas nacionais e recebendo a aprovação e aplauso das forças do grande capital. Aquilo que nos trouxe aqui à realização destas eleições já é conhecido de todos. O PS achou que provocando eleições podia obter uma maioria absoluta e, portanto, recusou as soluções para o país que a CDU foi adiantando para que, dessa forma, através da não aprovação do Orçamento do Estado, pudesse ter o pretexto para ir a eleições. Mas esta discussão tem que ser hoje feita de forma atualizada. Porque, apesar de ter sido esse o caminho que o PS quis percorrer para provocar eleições, o problema que está colocado agora é que no dia 31 os problemas estarão cá todos à mesma para resolver. E nós temos hoje que redobrar a nossa insistência junto daqueles com quem precisamos de contactar até dia 30 para que pensem no país que querem ter a partir do dia 31. Porque aquela discussão que nós fizemos a propósito de medidas imediatas e urgentes há 3 meses está hoje ainda mais urgente a evidência da sua necessidade. Porque quando há 3 meses foram recusadas as propostas que nós apresentámos para o Serviço Nacional de Saúde, com as medidas da dedicação exclusiva dos seus profissionais, da contratação de mais profissionais, da valorização das carreiras, dos incentivos para a fixação dos profissionais nas zonas carenciadas, onde eles não querem ficar e trabalham um mês e depois vão-se embora assim que encontram a alternativa, do investimento nos meios e nos edifícios do Serviço Nacional de Saúde para que a capacidade de resposta aumente e para que a qualidade dos cuidados prestados seja melhor. Quando nós há 3 meses apresentámos estas soluções, elas eram já na altura urgentes. 3 meses depois, a sua urgência torna-se ainda mais evidente, sobretudo perante a situação da epidemia, que entretanto teve os desenvolvimentos que todos nós conhecemos. Quando há 3 meses nós discutíamos propostas como as relativas aos aumentos dos salários, aos aumentos de todas as pensões, não apenas das mais baixas, mas de todas as pensões, porque pensões acima de 658 euros são pensões para as quais as pessoas descontaram uma vida inteira de trabalho e também essas têm direito a ter a sua valorização. Quando nós há 3 meses discutíamos tudo isso, era com o sentido, de facto, de necessidade dessa resposta. 3 meses depois, a realidade aí está a demonstrar.
com a inflação que foi registada no ano de 2021 e com as perspectivas de 2022 a inflação ser ainda maior, ainda mais é necessário que, quer em relação aos salários, quer em relação às pensões, se considere aquilo que é necessário e urgente para garantir o aumento do poder de compra de quem tem visto o seu poder de compra perder-se ao longo dos anos. Nas creches, na habitação, em tantas e tantas outras áreas em que nós discutimos soluções que há 3 meses eram necessárias, no dia 31 de janeiro, todas essas medidas serão ainda mais necessárias porque os problemas ficaram cá por resolver e já levam mais 3 meses sem resposta. E é por isso, camaradas e amigos, que nós insistimos nesta ideia. O PS até pode querer ver-se livre da CDU e da nossa influência. O PS até pode ter provocado eleições com o objetivo de ter uma maioria absoluta que lhe permita ver-se de facto livre da influência da CDU para não ter que se confrontar com essas necessidades, com essas respostas, com essas soluções para os problemas do país. Mas é o povo que no dia 30 tem que decidir e com o voto na CDU o povo decide não haver maioria absoluta e haver de facto um caminho de resposta aos problemas nacionais. O objetivo é, de facto, ter as mãos livres para retomar a sua política de sempre e abrir as portas a um novo ciclo de governos do rotativismo da política de direita que afundou o país. Querem relançar esses governos do rotativismo e dos negócios que foram responsáveis pelos graves déficits estruturais que o país enfrenta na produção, na energia, na ciência e tecnologia ou no domínio demográfico. Governos do rotativismo responsáveis e ativamente coniventes nesse tráfico entre negócios privados e políticas públicas, feito de promiscuidade e corrupção, a chamada porta giratória, que tem contribuído para degradar a democracia e a política como atividade pública ao serviço do povo e do país. Essa indecorosa porta giratória, por onde circularam e transitam às centenas ministros e secretários de Estado dos governos de PS, PSD e CDS, num vai e vem permanente. Só da banca para os governos e dos governos de volta para a banca passaram de mais de uma centena de governantes do PSD e do PS, quase outro tanto. É preciso impedir que esse tempo volte, reforçando o voto na CDU. O voto decisivo para dar novos passos na solução dos problemas do povo e do país. Camaradas e amigos, está cada vez mais claro que PS e PSD têm em comum um compromisso com o grande capital e a campanha eleitoral confirma-o. É cada vez mais evidente que as suas posições e opções políticas são a expressão da sua submissão ao poder económico, aos grandes grupos económicos e financeiros, nacionais e transnacionais, que decidiram não pôr em causa em nenhum domínio. Submissão que tem um longo historial e que permanece muito visível nestes tempos que correm. Por isso, PS e PSD resistem a qualquer alteração das normas gravosas das leis laborais. Têm esse compromisso e demonstraram quando se uniram para derrotar as iniciativas apresentadas pelo PCP e pelos Verdes para pôr fim à caducidade da contratação coletiva, à garantia do direito ao tratamento mais favorável para o trabalhador, ao conjunto de projetos que apresentámos para pôr fim à precariedade laboral ou à desregulação dos horários de trabalho. Por isso, nesta campanha, PS e PSD passam como gato por brasas nestas matérias e ambos partem do princípio e aceitam como justa e inevitável a atual distribuição do rendimento nacional altamente desfavorável a quem trabalha. Só há uma forma de inverter esta situação. É reforçar a votação na CDU nesta força decisiva que assume a valorização do trabalho e dos trabalhadores como eixo central da sua proposta. O aumento geral dos salários, do salário médio e do salário mínimo nacional e a valorização das carreiras e profissões impõem-se como uma emergência nacional. Uma emergência por razões de justiça social, mas também pelo que permite de estímulo à economia, à dinamização do mercado interno e das pequenas e médias empresas por via do aumento do consumo, estimulando também a produção nacional e como garantia do fortalecimento da segurança social. Uma emergência que exige soluções agora e não promessas para um dia que tarda ou nunca chega. Sim, precisamos de valorizar quem trabalha, mas também quem trabalhou. E isso exige valorizar também as reformas e pensões. Em Portugal, uma parte significativa das pessoas tem baixas pensões e reformas.
Além disso, são muitos os pensionistas que perderam poder de compra nos últimos anos porque o governo PS apenas quis considerar uma parte da nossa proposta e se opôs a que os aumentos extraordinários abrangessem todas as pensões, como nós defendíamos e propunhamos, e não apenas uma parte delas. Fazer justiça a quem trabalhou uma vida inteira exige também eliminar os cortes que persistem no valor das pensões e nas longas carreiras contributivas. Fazer justiça é também garantir o direito à reforma por inteiro aos trabalhadores com 40 ou mais anos de desconto. Os reformados e pensionistas sabem que foi o PCP e a CDU quem garantiu que as reformas mais baixas tivessem hoje, com aumentos extraordinários sucessivos, mais 30 ou 50 euros mensais. Esses aumentos acumulados podiam ser já de 60 euros este mês, não tivessem o Governo e o PS optado por congelá-lo para o usar agora como arma de chantagem eleitoral, em vez de o concretizarem a 1 de janeiro, como podiam efetivamente ter feito. Sim, PS e PSD têm esse compromisso de submissão ao grande capital e por isso calam e resistem a que se faça efetiva justiça, também no plano fiscal. No que toca a impostos, parece que discutem muito e sobre tudo, mas nem uma palavra, quanto mais uma medida, para travar a fuga de capitais para os offshores. Sobre a perda de receita fiscal por via das engenharias fiscais que permitem aos grupos económicos e às multinacionais fugir ao pagamento de impostos, também nem uma palavra ouvimos. Perdas avaliadas por baixo e por ano, no montante de 900 milhões de euros, fora o que vai por outras vias. Talvez não seja por acaso que Portugal, em percentagem do PIB, é o terceiro país com mais riqueza em offshores, como admite um estudo divulgado recentemente. Depois vem, como faz o PSD e os seus sucedâneos, com a falaciosa solução da redução do IRC para atrair investimento estrangeiro. Uma fraude, porque baixas significativas de impostos sobre os lucros nunca se traduziram em mais investimento, mas apenas em mais lucros e dividendos para os acionistas. Hoje já ninguém se lembra. Mas foi com esse argumento que o governo de Durão Barroso, Santana Lopes e Paulo Portas, naqueles primeiros anos deste século, decidiram baixar a taxa de imposto sobre os lucros em 5 pontos percentuais. O que é que isso contou depois para o crescimento económico e para o investimento? Pouco mais que nada. Se formos a ver a evolução do PIB, desde então, em média, o crescimento foi, em percentagem, pouco acima de zero. Mas quem vive do trabalho passou a pagar mais. As consequências dessas opções foram mais desigualdades e mais injustiça social, com os ricos a ficarem mais ricos. E as desigualdades aprofundaram-se aqui, mas também noutras paragens, onde o grande capital o impôs. Está na hora de garantir mais justiça fiscal e, com ela, mais justiça social, dotando também o país dos meios para responder aos problemas que o povo precisa de ver resolvidos nos domínios da saúde, da educação, da proteção social, da habitação ou dos transportes. É necessário taxar devidamente os milhões que fogem a paraísos fiscais, impedir as medidas de planeamento fiscal que fazem com que os grandes grupos económicos paguem menos de impostos do que qualquer micro, pequena ou média empresa. É preciso desagravar a tributação sobre os rendimentos mais baixos e intermédios no IRS, baixar os impostos indiretos, baixar o IVA da energia dos 23% para os 6%, repondo o valor anterior à Troika e, em relação ao gás natural, assumir essa baixa pela primeira vez para os 6%. Enfrentar os privilégios fiscais do grande capital, em vez de os alargar, como pretendem PS, PSD e os seus sucedâneos. Sempre que se trata de resolver problemas dos trabalhadores e do povo, PS e PSD atiram com as preocupações com as contas certas. Mas o que falta para resolver os problemas do povo sobra sempre para apoiar os senhores do grande capital financeiro. Nos últimos 12 anos, as despesas públicas com ajudas à banca atingiram quase 30 mil milhões de euros. Repito, 30 mil milhões de euros. São 2 bazucas. O que não se poderia ter feito com tal montante para resolver os problemas que nos afligem. Nós também somos pelas contas certas, mas pelas contas certas com o povo e com o país e não com os banqueiros. Também por isso é necessário reforçar a CDU com mais votos e mais deputados. Sim, vamos reforçar a CDU para garantir também as verdadeiras soluções para salvar o Serviço Nacional de Saúde, que há décadas está sujeito a um ataque continuado.
Soluções para garantir médico de família a todos os utentes, o atendimento nos centros de saúde, o acompanhamento das doenças crónicas, o acesso a consultas de especialidade. Neste momento, a questão mais determinante é a dos profissionais de saúde, cuja redução e saída do SNS para os grupos económicos e para a imigração tem de ser estancada. É por aqui que avança com mais força a destruição do SNS. É aqui que temos de intervir de imediato, contratando mais profissionais, assegurando dedicação exclusiva para médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, garantindo melhores condições de remuneração e de carreira, fixando-os nas zonas carenciadas, investindo mais e urgentemente em novos equipamentos de diagnóstico e terapêutica. Sim, salvar o SNS é uma emergência nacional. Nas 10 questões cruciais para a vida e futuro do país, expressas no nosso compromisso eleitoral, está incluída a promoção de um ambiente saudável. Há muito a fazer e os problemas são graves, mas também neste setor não há políticas neutras, com os sucessivos governos a apostar nos chamados instrumentos de mercado na área ambiental, abrindo caminho para que os recursos naturais fiquem à mercê da gula do lucro. Privatizam-se setores fundamentais como a água, a energia ou os resíduos. As alterações climáticas são de facto um problema real, a justificar medidas sérias de mitigação e de adaptação. Mas em nome desse combate são encerradas importantes unidades produtivas ao invés da aposta na sua modernização, assim deixando o país mais dependente. O que se passa na refinaria de Sines, aqui ao lado, e com a importância que tem para esta região e para o país, é motivo de preocupação quando vemos adiados os investimentos na modernização tecnológica dos equipamentos e instalações industriais. Preocupação que se acentua quando está cada vez mais claro que o que está por trás da tentativa do encerramento de refinarias em Portugal não são preocupações ambientais, mas sim uma estratégia de redução da capacidade produtiva da União Europeia para manter taxas de lucro e favorecer estratégias monopolistas. A etiqueta ambiente tem servido para que estas operações sejam financiadas com fundos públicos, com o Estado a assumir os custos das decisões da Galp, nomeadamente as indenizações aos trabalhadores dos despedimentos e a recuperação dos solos da refinaria. É necessário denunciar e combater o discurso suposta e falsamente ambiental que é utilizado como arma para fomentar a aceitação do aumento da exploração das populações. É preciso denunciar que estas medidas vão garantir o aumento da importação. A incompreensível desativação da refinaria de Matosinhos leva hoje à necessidade de se importar largas quantidades de produtos petrolíferos, importações realizadas a partir de Espanha e outros países vizinhos. Isto deita por terra todas as teses de defesa do ambiente ou do clima, pois é indiferente se as emissões de CO2 se fazem a partir de Portugal ou outros países. E mais, esta situação faz com que mais emissões sejam lançadas, uma vez que os diversos produtos são transportados pela rodovia ou por via marítima. O país não pode nem deve ceder às imposições da União Europeia no sentido da concentração da capacidade de refinação em outros países. O que se exige a qualquer governo é que defenda os interesses estratégicos do país e do Estado, designadamente na sua qualidade de acionista de referência. A luta pelo controle público dos setores estratégicos torna-se assim uma luta fundamental para criar as condições para que o país possa desenvolver uma política de promoção da produção nacional, mas também uma política de promoção do equilíbrio ambiental. Camaradas, Rio e Costa não querem, mas queiram ou não queiram, à medida que nos aproximamos das eleições, avança a consciência de que o voto na CDU é o voto que decide. É o voto que vai decidir das soluções para o país. O voto na CDU é o voto que vai decidir do aumento geral dos salários, da reposição do poder de compra e valorização das pensões de reforma, do Serviço Nacional de Saúde e dos serviços públicos, dos direitos das crianças e dos pais, da garantia do acesso à habitação, da produção nacional, da soberania, das soluções para o país. Os senhores dos paraísos fiscais, os traficantes da corrupção, não querem, mas queiram ou não queiram, o voto na CDU é o voto que decide, é o voto que vai decidir no combate à corrupção, às desigualdades e às injustiças. Estamos a construir dia a dia o resultado da CDU. Precisamos em toda a parte continuar a agir com determinação para ganhar mais portugueses para a justeza das nossas propostas, para a compreensão do que verdadeiramente está em decisão nestas eleições. Dia 30, o que se decide
não é da eleição do Primeiro-Ministro, é da eleição de 230 deputados. Aqui, como por todo o país, é a eleição de deputados pela CDU que conta na hora de valorizar salários, direitos e condições de vida. Dia 30, o voto da CDU é o voto decisivo para derrotar a direita. Cada deputado a mais na CDU é um deputado a menos nas ambições de maiorias absolutas. Sim, o voto na CDU é o voto decisivo para impedir que a direita governe coligada ou com o acordo com o PS. Dia 30 é o momento para que cada um faça ouvir o que quer para a sua vida e para o seu país. Que cada um, quando estiver a votar de caneta na mão, se lembre que mais votos na CDU e mais deputados eleitos pela CDU são a garantia de dar força à convergência para construir as soluções de que o país precisa e que essa força marcará a presença todos os dias para defender os interesses de quem trabalha e para lutar por melhores condições de vida. Contamos convosco para chegar a todo lado e a todos dizer: confiem na CDU. Falhou-me agora a voz, mas isto vale a pena repetir-se. Confiem na CDU. Confiem na CDU. Confiem na CDU, confiem nesta força que, pelas suas propostas e projeto, pela prova da sua ação e coerência política e pelos candidatos que apresenta, é de facto a força de confiança dos que aspiram a uma real solução dos problemas nacionais. Viva o Conselho de Santiago e o Litoral Alentejano! Viva a CDU!